Namastê, arianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com previsões do tarô para 2019. O método que a gente vai usar é a mandala astrológica, ela foi montada com os arcanos maiores. A gente vai usar também os arcanos menores para enriquecer a leitura, para saber, por exemplo, qual o raio de ação que os arianos de Sol e Ascendente vão precisar tomar em cada área da vida em 2019. As casas elas vão ser abordadas a partir de palavras-chave. Então, vamos começar. Casa 1 dos arianos relativa ao corpo físico. A gente tem a roda da fortuna com a rainha de copas. Os arianos, possivelmente em 2019, vão sentir altos e baixos energéticos. E esses altos e baixos energéticos podem acabar influenciando na sua performance física. Os arianos eles vão ter que usar muito de inteligência emocional, vão ter que saber administrar as suas emoções, para que um determinado conteúdo emocional qualquer que não tenha sido manifestado não acabe virando, por exemplo, uma somatização no corpo físico, a manifestação de uma doença, tá? Os arianos eles vão ter que funcionar no mundo a partir do seu coração. O coração dos arianos vai ter que ser o seu centro. Os arianos eles vão ter que administrar muito a sua vida emocional. Mas com isso eu não estou querendo falar só de vida afetiva, eu estou falando do seu corpo emocional no geral. Então, o corpo emocional dos arianos é quem vai mandar, num certo sentido, tá? E a administração das suas emoções vai ser muito importante para que o seu corpo físico não venha a sofrer, para que você consiga ter uma performance física satisfatória, para que você não sinta tanto esses altos e baixos energéticos a partir das suas emoções, tá? Por exemplo, não vejo os arianos funcionando a partir da sua impulsividade tão natural. Os arianos eles vão ter que segurar um pouco a onda, eles vão ter que se administrar e a partir daí eles vão conseguir fluir por 2019, né? O que vai dar a fluência de 2019 para os arianos são as suas emoções. Casa 2, finanças, a lua com 2 de paus. Os arianos eles também vão sentir essa oscilação energética no que diz respeito às finanças, ou seja, altos e baixos dentro das suas finanças. Eu acho interessante os arianos cultivarem um pouco a sua criatividade, a sua imaginação, a sua intuição dentro do campo financeiro, como atividades extras que possam render grana a mais, especialmente atividades relativas à intuição, imaginação, criatividade, aprender a investir, aprender a mexer com dinheiro, entender de dinheiro, tá? Se você não tiver facilidade com isso, né? Tornar o dinheiro uma coisa criativa, uma coisa prazerosa, uma coisa um pouco lúdica, mas, no entanto, sem perder a conexão com a Terra, sem perder a cabeça, né? Sem transformar a sua vida financeira em algo de nebuloso, em algo de fantasioso, em algo de sonho. Os arianos eles vão ter que estar muito com o pé no chão, apesar dessa energia, né? Apesar não, justamente por conta dessa energia intuitiva da Lua presente aqui. E como a Lua, né, a vida financeira dos arianos, ela vai ver fases. Só que as pessoas elas têm uma ilusão, né, de que a vida financeira é uma coisa estanque, é uma coisa estável. Na verdade, vocês podem ver até os movimentos da economia. A economia, ela não é estanque. A economia, ela se move, ela oscila. Então, os arianos eles vão ter a oportunidade de aprender sobre essas oscilações. E aí, por conta disso, vivenciar a sua vida financeira de uma forma diferente. Eu acho que o ariano que aprender a se projetar, que aprender a se antecipar a um certo movimento da economia, pode ganhar altos benefícios, pode vir a lucrar com isso, tá? Só que vai precisar fazer
Esse casamento, tá, entre racionalidade e intuição no que se refere a dinheiro, tá? Mas o principal aqui é aprender a lidar com o dinheiro e inventar formas criativas de chamar o dinheiro para sua vida. Casa 3, expressão, comunicação, a estrela com as espadas. Os arianos em 2019, eles vão conseguir se projetar de um jeito muito próximo à sua verdade. Os arianos, eles vão se expressar a partir da sua verdade. Isso aqui, num certo sentido, encontra um respaldo na casa 1, porque o ariano que estiver centrado no seu coração vai estar centrado na sua verdade. E os arianos, eles vão ter condição de brilhar em 2019. Brilhar para quem? Brilhar para o próximo, para o amigo, para o vizinho, para o irmão, para o primo, e a partir daí ter uma certa relevância na vida dessas pessoas, sendo quem são de verdade. Os arianos que tiverem algum tipo de atividade ligada aos meios de comunicação vão brilhar em 2019, tá? Eles vão conseguir comunicar aquilo que é tão caro para eles, aquilo que é tão valioso para eles. Casa 4, família, sacerdotisa, 3 de paus. A vida familiar dos arianos em 2019, ela vai dar uma impressão de que não está acontecendo nada. Os arianos, eles vão, inclusive, em alguns momentos, querer se retirar da vida em família. Não que eles não vão observar, não vão olhar pela família, mas eles vão ter momentos em que vão precisar criar um espaço sagrado para eles mesmos. Vão precisar, por exemplo, ter um cantinho em casa onde vão ficar quietos, onde vão ficar mais reflexivos. Dentro de casa, não vão se comportar muito como arianos. Dentro de casa, vão se colocar como se estivessem planejando alguma coisa, né? Na verdade, esse 3 de paus aqui, ele me comunica que os arianos, eles vão, em 2019, dentro do que diz respeito à família, à casa, vão fazer planos para frente. Eu acho que os arianos, eles não vão assistir a grandes mudanças no que diz respeito à casa em 2019, casa, família que eu estou falando, né? A família de origem ou a família que você construiu, mas vão projetar para 2020, quem sabe, para em 2020 assistirem a uma dinâmica diferente. Os arianos, eles vão estar um pouco na deles em 2019, dentro de casa, e isso precisa ser respeitado. Inclusive, isso precisa também encontrar um respaldo nessa rainha de copas aqui que foi tirada, né? Já que o ariano, ele vai estar centrado no seu coração, ele vai ter que aprender a dinamizar essa questão da individualidade dele com a família. É possível também, eu não abri ainda, mas é possível que, como essa casa 4 ela faz oposição à casa 10, pode ser que os arianos em 2019 deem um valor excessivo à casa 10 e, por conta disso, a família sofra um pouco. Tá? Uma dinâmica que acontece entre casa 4 e casa 10. Tá? Então, eu acredito que talvez os arianos, eles vivenciem isso, valorizando demais as suas realizações, valorizando demais, por exemplo, carreira, valorizando a busca pela posição social. E aí, por conta disso, a família acabar sofrendo um pouco no sentido de ficar meio que em segundo plano mesmo, tá? Casa 5, os prazeres. Sol,
6 de espadas. Os arianos, eles vão se encontrar no que diz respeito a prazeres em 2019. Os arianos, eles vão recobrar a alegria de viver. Os arianos, eles vão ser um pouco o centro das atenções. Eles vão chamar atenção em grupos, especialmente grupos de amigos mais íntimos. Os arianos também que tiverem interessados em relacionamentos, mas assim, eu digo relacionamentos um pouco mais leves, né? Não estou falando aqui de casamento especificamente, estou falando de um namoro, né? O ariano que estiver interessado nisso, ele vai brilhar, ele vai chamar atenção, vai entrar num recinto e vai ser luz, né? Vai atrair olhares, tá? E com isso de atrair olhares, né, o ariano ele vai poder investir bastante da sua essência dentro dos prazeres. A casa 5, ela também fala de criatividade. Essa casa 5, ela pode vir, inclusive, a alimentar a casa 2 dos arianos, tá? Esse sol, ele pode trazer insumos, pode trazer luz para equilibrar a energia lunar que está presente aqui na casa 2, tá? Então, eu acho que os arianos, eles vão investir na questão dos prazeres, mas não é só isso, é como se eles estivessem virando uma chavinha e abrindo as porteiras. Vão receber uma quantidade de luz, de informação, de consciência muito grande através dos prazeres. A casa 5, ela é uma casa também que é chamada de filhos e obras, né? Então, assim, não é só o filho que vem do ventre, não é só o filho biológico, mas o filho é entendido como tudo aquilo que você cria para o mundo, tudo aquilo que você dá para o mundo. Então, os arianos em 2019, eles vão ofertar muitas coisas para o mundo. Eles vão, através do seu centro, através do seu coração, poder compartilhar os seus dons, tá? Não necessariamente esses dons aqui da casa 5 serão ligados à carreira, tá? Você pode manifestar os seus dons de N maneiras, tá? Por enquanto, eu estou entendendo que essa manifestação dos dons e dos talentos dos arianos vai encontrar mais respaldo, vai encontrar uma facilidade de entendimento maior com pessoas íntimas como amigos, irmãos, primos, tá? Que são as pessoas regidas pela casa 3. Vamos dizer assim, que é o pessoal que habita a casa 3. Então, num certo sentido, eu acho que o ariano ele vai valorizar muito a segunda família dele, vamos dizer assim. A família que ele criou. A família não a família imediata, original, de sangue, ou uma família de casamento, mas uma família amigos. Como o ariano ele vai encontrar muito trânsito com os amigos, né? Como a gente tem os luminares presentes, a gente tem Sol na casa 5, a gente tem estrela na casa 3. O ariano ele vai encontrar esse seu sentimento de casa que ele não vai ter na própria casa física, ele vai encontrar através das amizades e através dos prazeres, através do coleguismo, né? Inclusive, o ariano que investir em lazer, investir em sair de casa um pouco, investir em esparecer, em ver outros ares, ele vai com isso equilibrar muito as energias necessárias lá na casa 1, para administrar os seus sentimentos. Eu acho que tem uma conexão, tá acontecendo uma conexão entre essas casas. Casa 6, trabalho. Diabo. 5 de copas. Trabalho, até então, eu acredito que vai ser um certo calcanhar de Aquiles dos arianos.
Os arianos, eles vão travar contato com certos aspectos do seu trabalho que não vão agradar muito. E qual é o raio de ação? O ariano, ele vai ter que vivenciar na pele, na carne, certas perdas relativas ao trabalho. Não estou dizendo com isso que ariano vai ficar desempregado, não é isso. Eu acho que o ariano, ele vai ver acontecer certas coisas dentro do seu trabalho que não correspondem a essa sua rainha de copas inicial aqui, não correspondem ao seu coração. E com isso vão se sentir sim um pouco entristecidos. Vão sentir que no trabalho eles não estão conseguindo externalizar esse brilho que tem aqui na casa 3, brilho que tem na casa 5. Os arianos, eles gostariam muito de estar vivenciando esse brilho na casa 6, mas eles vão perceber que isso não está acontecendo, mas não percebo isso como sendo necessariamente culpa do ariano. O ariano, ele vai perceber simplesmente que ele está encaixado num contexto que é diferente do que ele veio fazer, que é diferente da missão dele. Isso não quer dizer que ele precise romper com o trabalho, mas eu acho que vai ter que fazer alguns ajustes. Vai ter que olhar para as coisas que não estão dando muito certo dentro do trabalho, tá? E a criatividade que está presente em outras áreas aqui, ela deve ser usada para o trabalho também. Até porque a carta do diabo, ela é uma carta que eu costumo associar muito com as sombras. Então, o ariano, ele vai fazer um trabalho de sombra dentro do campo do trabalho, tá? Dentro da casa 6. Casa 6 também é relativa à saúde. Então, o ariano, que lá no início, como eu falei, não souber administrar suas emoções, pode acabar tendo que fazer um trabalho de sombra a partir da sua saúde, manifestando alguma coisa não muito legal no corpo físico. Então, para evitar isso, você precisa, desde já, olhar para aquilo que não está muito claro, aquilo que não está muito nítido, aquilo que desperta em você algum tipo de resposta irracional, aquilo que não permite que você dialogue com o outro, aquilo que não permite que você seja você mesmo. Você pode ver dentro do campo do trabalho, por exemplo, refletido em outras pessoas algum aspecto seu que não te satisfaz, alguma coisa com a qual você não concorda. Só que você, por hábito, você direciona isso para o outro. Se você aprender a ver aquele tipo de comportamento em você também, você vai estar trabalhando a sua sombra. Esse trabalho de sombra, ele envolve um tipo de dor, um tipo de decepção. Tanto que o 5 de copas está aqui. E como eu estou tirando os arcanos menores para falar da ação, o ariano, ele vai ter que sentir na pele, vai ter que sentir na carne aquilo que não está satisfazendo. Porque quando ele sentir, aquilo vai se dissipar. Ele vai encontrar uma resposta, ele vai encontrar uma solução. Então, eu acho que o trabalho e também o trabalho que se faz com o corpo serão grandes fontes de crescimento para os arianos. Não entendam esse diabo com 5 de copas aqui como uma coisa negativa. Eu acho que vai ser, a casa 6 vai ser um campo em que os arianos tendem a crescer se eles se permitirem ver aquilo que não está tão legal. Aquilo que não está tão legal quanto outras áreas da vida, tá? Casa 7, parcerias. A Imperatriz.
2 de ouros. Apesar da casa 4, a família, tá com uma energia um pouco mais introspectiva, os arianos vão vivenciar na casa 7 possivelmente sim, novas perspectivas. Eu acredito que com essa combinação aqui, alguns arianos venham a pensar na questão casamento, por exemplo, tá? Eles venham trazer, através da sua casa 7, um pouco mais de energia para a casa 4, tá? É possível que os arianos, eles em 2019, se é que já não conhecem alguém, venham a conhecer alguém que traga para eles essa sensação de lar. Com essa pessoa aqui eu me sinto em casa. Com essa pessoa eu me sinto dentro de um lar. Só que esse relacionamento, como a gente tem aqui o 2 de ouros e não tem o 2 de copas, esse relacionamento ele precisa de uma certa construção ainda. Então, os arianos eles podem até, no geral, tá, gente? Eu tô fazendo uma leitura geral. Os arianos eles podem pensar em casamento, mas talvez não concretizar esse casamento em 2019 ainda. Casa 7 é uma casa também que fala de parceria, por exemplo, sociedade, né? Os arianos que tiverem interesse, né, numa sociedade em 2019, eu acredito que aí, como a gente tem 2 de ouros, eles possam vir a concretizar essa sociedade. Agora vão ter que observar muito qual é o papel de cada um, qual o que cada um vem trazer de valor dentro dessa sociedade. Isso vai ter que ser muito conversado, para que uma pessoa não acabe, por exemplo, trabalhando mais do que a outra, ou vindo a investir mais do que a outra. Tem que haver uma combinação, tem que haver um acordo. E esse acordo ele tem que funcionar financeiramente para as duas partes ou mais partes envolvidas, tá? Então, eu vejo a casa 7 dos arianos favorecendo as sociedades, se houver essa conversa, se houver um diálogo. Agora, não vejo favorecendo tanto um casamento, por exemplo. Tá? O que não vai impedir os arianos de terem um relacionamento íntimo, pelo contrário, tanto que é a imperatriz que está aqui. Tá? Os arianos eles podem vir a reforçar a relação com alguém que em 2020 pode vir a ser marido ou esposa, podem conhecer alguém que vai trazer esse sentimento de casa, com essa pessoa aqui eu me sinto em casa. Agora eu não vejo assinando papel, eu não vejo casando. É possível que juntem escovinha de dente, né, para ver como é, para ver como é que a coisa vai fluir. Mas de qualquer forma tem essa forte possibilidade dos arianos encontrarem uma pessoa que traz para casa, né? Traz para a essência. O que eu percebo que vai enriquecer bastante a casa 4, que a casa 4 está, né, com uma energia um tanto assim deficitária por conta da sacerdotisa, né? De qualquer forma, os arianos eles vão ter que lidar muito bem com essa questão do seu espaço sagrado, do seu tempo. Então, o parceiro ou parceira vai ter que aprender com isso, vai ter que sentir muito a necessidade do ariano de se retirar, de em certos momentos precisar se retirar, ok? Casa 8. Casa 8 de transformação, a força. Rei de copas. Essa casa 8 aqui, ela está reforçando, na verdade, a casa 1. Porque ela está comunicando que o que o ariano ele vai ter que transformar em 2019 é esse jeito meio cabeçudo de ser, né?
O ariano ele vai ter sim que encontrar dentro dele a sua inteligência emocional, usar menos o impulso, usar menos a força física. Não é que o ariano vai ter que deixar de ser ele mesmo, mas ele vai ter que usar as suas características de outra forma. O ariano ele vai em 2019 se transformar a partir das emoções. Quem estiver fazendo algum processo terapêutico vai tirar 2019 de letra. Vai chegar em 2019 com aquela missão de dever cumprido, com aquela missão de ter se desenvolvido como pessoa, né? Essa sensação de se desenvolver como pessoa. O ariano ele vai entender em 2019 que a força dele não está no físico somente, a força dele está no coração, está naquilo que faz ele pulsar, está naquilo que faz o ariano levantar da cama, está na sua iniciativa, está no seu jeito de ser. Essa é a sua força. Não é sair dando cabeçada, não é sair dando patada. E aí, exemplo aqui da força também, pode ser, inclusive, que o ariano ele se pegue vendo o seu lado sombra se comportando como um leonino que não esteja muito integrado, né? Aquele leonino que quer aparecer por aparecer, né? Aparecer por ego, não porque ele tem realmente algo a mostrar, mas sim para inflar o ego. O ariano ele pode se pegar durante 2019 pegando emprestado algumas questões leoninas, mas algumas questões leoninas desequilibradas. E aí vi aqui a energia de casa 8 para transformar isso. Na verdade, o ariano ele vai ter que virar aqui um rei de copas, uma rainha de copas, se administrar para, em 2019, vivenciar essa questão aqui de copas, que é um pouco incomum para o ariano, né? Que é uma coisa muito mais signo de água, né? Então, de uma certa forma, o ariano em 2019 ele vai ter muito a aprender com o elemento água. As emoções, né? A gente tem várias cartas aqui de copas e a gente tem várias cartas aqui com água. Ariano vai ser muito estimulado pela água, muito estimulado pela emoção. Inclusive, eu acho benéfico, né, vocês entrarem em contato literalmente com o elemento água, né? Tomar banho de mar, tomar banho de rio, tomar banho de cachoeira, demorar no banho, tomar banho de banheira, beber muita água, né? Beber muita água, porque isso vai mexer, vai ajudar com aquele desequilíbrio energético lá na frente, que a gente falou em casa 1, vai ajudar com a questão da carga elétrica mesmo presente no corpo, tá? A água serve para isso também, então bebam muita água, tá? Não bebe só água no verão, ou não bebe só água porque tá com sede, tá? Os arianos eles vão ter que trazer muita água para poder lidar com certos excessos que o seu fogo possa trazer, tá? Casa 9, viagens e conhecimento. Temperança. 9 de espadas. Arianos, em 2019, na casa 9, eles vão ter que aprender a lidar um pouco com certos reveses nessa área do conhecimento mais profundo e das viagens, que é uma área sagitariana, porque eles podem vir a ter certas decepções. Exemplo, o ariano ele pode estar planejando uma super viagem para o exterior e aí acontece um revés qualquer na sua vida, o ariano descobre que ele não vai poder ir, ou descobre que ele vai ter que adiar os seus projetos por alguns meses. O ariano ele vai ter que entender que esses reveses que podem acontecer na casa 9
marcam muito uma questão assim de interferência divina. O ariano ele vai ter que entender que às vezes não é porque ele quer que é a hora exata de acontecer. O ariano vai ter que aprender a fluir. E aqui na casa 9, esse aprender a fluir vai ser bem marcante. Isso aqui, por exemplo, se a gente for pensar na questão de conhecimento profundo, o que é conhecimento profundo? Conhecimento universitário, conhecimento de ocultismo, por exemplo, conhecimento de filosofia, tudo aquilo que levar para algo muito além da vida prática e tudo aquilo que leva, inclusive, para outros níveis de consciência, né? O ariano ele vai ser muito desafiado por outros níveis de consciência. Outros níveis de consciência vão chegar para o ariano e falar assim: olha só, não é bem como você está imaginando. Você tem que estudar mais, você tem que pesquisar mais, você tem que se abrir mais. E aí a vivência disso através da decepção, através de deixar a emoção da decepção acontecer. O exemplo que eu falei da viagem, deixa a decepção vir. O exemplo do conhecimento profundo, deixa o conhecimento dizer para você que você não sabe nada. Mesmo que você tenha anos de estrada num determinado estudo qualquer, deixa o conhecimento mostrar para você, olha só, isso aqui que você sabe até agora, isso aqui não faz nem cócegas, isso aqui não é nada. Você ainda tem muito para saber. Deixa esse sentimento vir. Deixa vir um certo sentimento de ignorância até. Se deixa se sentir ignorante, tá? Porque isso pode virar uma chavinha também e autorizar você a buscar mais, a querer expandir mais horizontes, tá? E além disso, a gente tem que lembrar que a temperança também é uma carta que fala do equilíbrio emocional. Então, 2019 dos arianos, praticamente todas as áreas aqui, essa questão do equilíbrio emocional está presente. E o ariano ele vai precisar desse equilíbrio emocional, dessa harmonização, inclusive, para lidar com outros níveis de conhecimento. A casa 9 não é uma casa que fala de espiritualidade propriamente, mas como é uma casa sagitariana, né? Tem conexão, por exemplo, com questão de religião, né? com a religião institucionalizada. Mas vamos ver o que a gente vai receber aqui de casa 11 e casa 12, para a gente fazer um paralelo e saber mais coisas. Casa 10 dos arianos. A morte. As de paus. Casa 10 é uma casa de realização. A casa 10, ela é, assim, no geral, vista de um jeito muito raso, porque às vezes se faz uma associação de casa 10 com carreira. E a casa 10, ela não é só carreira, na verdade, ela é a posição que aquela alma, aquele espírito tem que chegar na vida, né? A gente na vida faz uma trajetória, né? A nossa vida é uma trajetória do ascendente até a casa 10. A casa 10, ela é o ápice da sua vida, ela é a realização. Essa casa 10 dos arianos com a morte e as de paus está fazendo uma conversa aqui com casa 6 do trabalho, a meu ver, tá? O sentido de realização dos arianos em 2019 vai se transformar completamente. O ariano vai chegar em 2019, aliás, quem chegar no fim de 2019 com a percepção de que está fazendo a coisa errada da vida e tem que fazer outra,
O ariano ele vai meter as caras, ele vai seguir em frente, ele não vai recuar, ele não vai se sentir assustado se ele perceber que ele tem que estar fazendo outra coisa da vida. E inclusive essa morte na casa 10, né, representa uma quebra de paradigmas para o ariano. O ariano, ele, em 2019, ele muito provavelmente vai acordar. Eu acho que ele vai acordar para a vida, mas não vai se sentir retraído por conta disso, eu acho. Eu acho que o ariano ele vai investir, até porque a gente tem esse ás de paus aqui. Né? Na verdade, o que o Tarot está dizendo é invista nessa transformação. Invista na morte daqueles aspectos que você não está gostando em você, né? É possível que você veja isso nos outros, é possível que você veja isso no seu ambiente de trabalho, mas é só um espelho para você ver o que é que está errado dentro de você, que às vezes você não tem coragem de observar. O ariano vai fazer em 2019 uma trajetória muito signo de água. Tem muito elemento aqui pisciano, tem muito elemento canceriano, tem muito elemento escorpiano no jogo dos arianos. Então, apesar da gente ter aqui todos os elementos presentes, eu reitero, o elemento água vai ser fundamental para os arianos. E a permissão, né? Como tem lá a morte na casa 10, é possível que os arianos sintam que todas as estruturas da vida vão estar, de uma certa forma, acompanhando esse movimento. Aquilo que tiver que ser desconstruído na vida dos arianos será desconstruído, tá? Mas eu percebo assim que o processo ele vai ser facilitado se você ajudar, se você não ficar fazendo força contrária, se você investir nisso, tanto que a ás de paus que está aqui. É justamente você colocar a energia do fogo ali. É um fogo transmutador que vai acontecer na casa 10 dos arianos, tá? Casa 11, grupos. A torre com 10 de copas. Essa combinação aqui para a casa 11, né? Ela se comunica um pouco com a casa 10, se comunica um pouco com a casa 6, tá? E fala o seguinte, essa transformação da casa 10, né, que vai acontecer na casa 10 dos arianos, ela será sentida com mais força ainda dentro da casa 11, a forma como o ariano vai se colocar dentro de uma dinâmica maior, de uma dinâmica grupal e até mesmo coletiva humanitária. O ariano ele vai se colocar de uma forma totalmente diferente perante a humanidade. Isso aqui tem muito a ver com a questão missão de vida da casa 10, tá? Essa casa 11 ela está fazendo um diálogo. Agora, como é que o ariano vai fazer isso? O ariano ele vai ter que permitir que todas as suas crenças e paradigmas ilusórios venham até o chão, desabem, tá? E isso vai ser sentido na relação com grupos, e com grupos entendam todo tipo de reunião, tá? Todo tipo de reunião de um grupo de pessoas para um certo objetivo, tá? Mas entendam também a casa 11 com a questão aquariana, com uma questão daquilo que sai um pouco da casa, né? Que sai um pouco do teu umbigo, que sai um pouco do que é muito familiar. Só que os arianos, eles vão entrar em 2019 com
uma certa postura até ilusória da sua parte. Por quê? Porque em 2019 ele vai travar contato com uma transformação interna. Então, como é que ele vai se portar do mesmo jeito diante dos outros, diante do coletivo, diante da humanidade? Claro que não tem como. Então, ele tem que deixar, né, deixar ir o que tiver que ir embora. Deixar ruir, deixar desconstruir. É possível vamos falar disso em vida prática, é possível que o ariano, ele, em 2019, encontre novos grupos de amigos, de coleguismo, ele se veja mudando de opiniões políticas, que ele se veja mudando de grupo religioso, sabe? Vai ter muita quebra, né? Queda de ilusão nesse aspecto casa 11 do ariano também, né? E aí é por isso que a gente entende agora por que a casa 4 tá tão quietinha, como eu falei, porque o ariano ele vai estar mais voltado para a casa 10 mesmo, como eu tinha dito no início, quando eu estava falando de casa 4. O ariano ele vai estar muito voltado lá para o seu ápice, para o seu topo, para o alto da sua montanha, né? Porque a casa 10 é capricorniana. Então, não vai ter como não acontecer, né, algum tipo de situação qualquer que mostre que a casa 4 não está sendo tão valorizada, né? E o resultado de tudo isso vem aqui para a casa 11. O ariano ele vai se inserir num contexto diferente em 2019. E esse contexto diferente ele pode vir a mudar a casa 10? Pode. E pode vir a mudar a casa 6? Pode. Na verdade, isso pode atingir o mapa todo, né? Mas eu estou vendo aqui que o mais as casas mais dinâmicas e que vão mais incomodar os arianos, né? São 6, 10 e 11. Vamos ver casa 12 agora. A espiritualidade. Mago. 5 de ouros. O ariano, na casa 12, ele vai também ver um reflexo desse movimento de desconstrução. Ele vai ter que perceber o que é que ele está fazendo de errado na hora de procurar manifestar alguma coisa na sua vida. Esse 5 de ouros está aqui para ele travar contato com o seu lado que não se atribui valor, para um lado dele que não se dá valor suficiente. O ariano ele vai entender que às vezes muita coisa não acontece na vida dele, não flui na vida dele, porque ele se coloca num lugar de receber menos, porque ele não se autoriza a receber tudo aquilo que ele merece. O ariano acha que não é tanto assim, tá? Então, tem aqui uma questão de autoestima envolvida que o trabalho com a espiritualidade pode ajudar. O trabalho também com o inconsciente pode ajudar. Né? Então, isso aqui reforça também a questão do ariano procurar uma terapia, do ariano procurar exercer a sua espiritualidade. Aí a gente volta para a questão de novo de elemento água. Eu não estou falando só elemento água é espiritual, não é isso, mas é uma característica que é mais cara aos signos de água, né? O contato com a intuição, com outros níveis de existência,
com a profundidade nas coisas, com mergulhar nas coisas, né? E no fim de todo esse processo do ano, né? Se a gente for fazer esse movimento de casa 1 até casa 12, o ariano ele termina 2019 com a condição de se ver com mais valor, valor em todos os sentidos, não é só o valor lá da casa 2, não é o valor da casa 8, que a casa 8 ela também fala da questão de dinheiro alheio, né, dinheiro dos outros, enfim. O ariano ele vai entender que tudo na vida dele está centrado na sua questão de autoestima. Então, ariano, em 2019, ele vai fazer uma grande viagem de autoestima. Ele vai fazer uma grande viagem espiritual, a meu ver. Se o ariano ele se permitir, 2019 vai ser um ano de iniciação para ele, de uma grande iniciação espiritual. Vai chegar 2019 num ponto totalmente diferente de onde começou. Só que é uma coisa assim, é muito maior do que simplesmente, eu vou ter um emprego, eu vou ter um namorado, eu não, sabe? Eu acho que o ariano ele tem que começar a querer mais, desejar mais, querer ser mais. Isso vale para todo mundo do zodíaco, tá? Mas isso aqui está muito presente no jogo de Áries, tá? Áries vai estar muito centrado nessa questão do seu alto valor e como vai administrar os seus sentimentos durante o ano. A administração dos sentimentos que a gente começou falando lá na casa 1, que vai reger todo o ano dos arianos, que vai arrumar todo o ano dos arianos. Se você, durante 2019, você sentir que tem alguma coisa fora do lugar, você tem que ir para dentro, você tem que se consultar, você tem que ver o que está acontecendo no seu mundo interior. O ariano ele vai ver isso, ele vai ver exemplos de que é o mundo interior dele que manifesta o exterior. E com isso assumir responsabilidade pela sua criação, tá? Eu vou encerrando o jogo de vocês por aqui então. Namastê. Curtiu? Dá um like aqui embaixo. Não esquece de assinar o canal, comenta, compartilha com os amigos. E assinou o canal, ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu enviar conteúdos novos. Um grande beijo para todos. Arrou! Feliz 2019!